gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia 28 de setembro, segunda-feira, e nós vamos começar a nossa semana pela nossa aula de matemática. Vamos iniciar fazendo a nossa correção das atividades da aula passada e assim a gente vai fazendo também uma revisada do que a gente viu nas aulas anteriores. Vamos lá? Vamos iniciar nossa correção pela página 64. Terceira questão. Analise as comparações a seguir em V verdadeiras e F falsas, depois explique como pensou. Então, nós temos aí uma fração e temos uma imagem. Ela está verdadeira porque a figura está dividida em duas partes iguais e uma delas está pintada. Então, nós temos uma metade. Letra B. F de falso, pois a figura está dividida em 4 e não em 3 partes iguais. E a fração correta é 1/4. Letra C, F de falso, pois a figura não está dividida em duas partes iguais. Está dividida em duas partes, mas uma é maior do que a outra. E na letra E, que deveria ser a letra D, aí no meu livro, é também F de falso, porque a figura não está dividida em 4 partes iguais. Na página 65, primeira questão. Na aula de culinária, a turma de Ana fez pizza. Ana fez uma pizza quadrada e a dividiu em 4 pedaços. Veja como ficou. Letra A. Ana dividiu a pizza em partes iguais. Explique como pensou. Então, ela é pessoal, né? Essa resposta para você dizer como você pensou. Mas a resposta correta é sim, pois primeiro ela dividiu a pizza ao meio e cada metade foi dividida em duas partes iguais. E a fração que representa é exatamente essa que está aparecendo aí na letra B, 1/4. Página 66, letra C, que fração representa a parte pintada de amarelo? A parte pintada de amarelo representa 2/4. Segunda questão, Ricardo tem 16 bolinhas de gude. Deu 1/4 das bolinhas a um de seus amigos. Letra A, represente as bolinhas que Ricardo tinha. Então, você vai fazer aí o desenho de 16 bolinhas. Na letra B, quantas bolinhas ele deu ao seu amigo? Ele deu 4 bolinhas. Letra C, com quantas bolinhas ele ficou? 12 bolinhas. Na terceira questão, as bolinhas a seguir representam 2/5 das bolinhas de Fabiano. Quantas bolinhas Fabiano tem ao todo? Exatamente 15 bolinhas. É isso aí, gente. Vamos continuando o nosso conteúdo sobre as frações. Hoje nós vamos ver um pouco sobre a leitura das frações. Como a gente lê as frações, né? Então, fique bastante atento, observe com cuidado a explicação e também a realização dos exercícios. Na hora da realização dos exercícios, vocês têm a oportunidade de ver como se resolve determinados problemas e situações que envolvem aí o uso das frações do estudo da matemática. Então, fique aí bastante ligado, observe bem a explicação e a realização das atividades. Vamos lá? Exatamente isso que a gente vai ver na página 112, um pouco sobre a leitura das frações. Como fazemos a leitura das frações? A leitura do numerador é realizada de maneira direta, ou seja, lemos apenas um número. Já a leitura do denominador segue algumas regras. Quando o denominador é menor que 10, as frações são lidas da seguinte forma: 1/2, 2/3, 3/3. 3/4, 5/5, 2/6, 4/7, 6/8 e 1/9. As frações que têm o denominador maior que 10 são lidas da seguinte maneira. Observem. 1/12, 10/21, 4/40. Se o denominador for 10, 100 ou 1000, as frações são chamadas de frações decimais e são lidas assim: 1/10, 3/10, 1/100, 25/100, 1/1000, 5/1000. Agora para a página 113, mais uma atividade que nós realizaremos juntos. A fração 1/100 pode ser lida como 1/100 ou como 1/100.
Qual é a relação entre 1 centavos e 1 centavo de real? Registre suas conclusões. Essa resposta, gente, ela é pessoal. Então, é importante que vocês percebam que cada centavo representa a centésima parte do real. Vamos agora para a segunda questão. Faça as atividades a seguir, escrevendo os números fracionários e a forma como eles devem ser lidos. Que fração de cada figura está colorida? Então, vamos observar na letra A. Tem várias imagens, né, separadas de maneira diferente. Então, a primeira imagem corresponde a 1/2. Então, nós vamos colocar aqui 1/2. E como nós podemos representar 1/2? Através da fração 1 sobre o número 2. Assim, nós representamos 1/2. Vamos agora para a próxima imagem. A gente vê 3 partes, né? E 2 estão pintadas. Lembrando que a fração, o que representa a fração é a parte que está pintada. Então, nós temos 2/3. Como nós representamos da maneira escrita? Vamos lá? 2 sobre o número 3, 2/3. E aí eu tenho certeza que você vai fazer uma letrinha melhor, mais bonitinha do que a minha, né? Vamos agora para a última imagem redonda, circular, que nós podemos ver aí. Nós temos 3 partes e apenas uma está pintada. Então, nós temos 1/3. Uma única parte está pintada. Por isso, é 1/3. São 3 partes, apenas uma pintada. E aí, como nós podemos representar? 1 sobre o número 3, 1/3. Vamos agora para as figuras retangulares. Nós temos 3 partes e 2 estão pintadas. Então, eu tenho também aí, né, 2/3. E você já pode ir colocando também no seu livro. Vamos representar 2 sobre o número 3. 2 partes de 3 partes. Aqui temos um retângulo dividido em 4 partes iguais e 2 delas estão pintadas. Então, eu vou ter o quê? 2/4, não é? 2 partes de 4. Como eu vou escrever a fração? 2 sobre o número 4. Agora, vamos para a última imagem aí da letra A. Nós temos aqui um quadro com quantos quadrinhos? Vamos contar? Vamos contar juntos. Eu vou pegar aqui minha canetinha para a gente ir marcando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sempre que vocês forem fazer essas atividades, gente, façam com atenção, com calma, contando com cuidado, para que vocês não tenham risco de errar. Então, a gente já sabe que embaixo eu vou ter 12, né? São 12 partes. Agora, quantas partes estão pintadas? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou ter 6 dozeavos. Vamos botar aqui, né? 6, 12. Vou representar. Já tinha colocado, vou colocar aqui de novo. 6 sobre o número 12. Agora, na letra B, é um pouco diferente. Que fração de cada figura está sem cor? Então, aqui, gente, lembrando que nós vamos ver a parte que está sem cor, considerando ela como uma fração, certo? Então, vamos lá. Vamos contar quantas vezes esse retângulo foi dividido. 1, 2, 3, 4. Se embaixo é a mesma coisa, 8. Quantas partes estão sem pintar? Como só tem uma pintada, então as outras partes são exatamente 7, né? 7 com a pintada, 8. Então, nós vamos ler como 7/8. E como nós podemos representar?
7/8. Vamos para a próxima pergunta, lembrando que nós estamos observando dessas partes que não estão pintadas. Vamos aí contar com cuidado. 1, 2, 3, 4. Embaixo o mesmo tanto. 1, 2, 3, 4. Agora vamos observar, já que tem 4 em cima e 4 embaixo, são 8. Vamos observar os que não estão pintados, né? 1, 2, 3, 4. 4 não estão pintadas, então eu vou ler 4/8. E vou representar 4/8. Certo, gente? Muito bem, vamos para a próxima imagem. Nós temos 3 e não está pintada apenas 1, então eu tenho 1/3 e vou representar 1 sobre o 3. Nós temos quantas partes aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais uma vez eu tenho 4/8, né? Duas aqui, ó, não estão pintadas, né? 2 de um lado, 2 do outro, que somam 4. Então, eu vou ter de novo. Vamos botar aqui 4/8. Desculpa, 4/8. E aí, eu vou colocar o 4 sobre o número 8. Agora, vamos aí para a última imagem. Eu tenho 8 figuras. Última não, né, gente? Penúltima. Eu tenho 8 figuras e apenas uma está pintada, então as outras são exatamente 7. Então, eu tenho 7/8. E vou representá-lo com 7 em cima do 8. Na última imagem, bem simples, eu tenho 4, o número total, e 3 que não estão pintados, 3/4. Como vou representar? 3 sobre o número 4. Continuando as nossas atividades na página 114, terceira questão. As frações não representam apenas partes de figuras, elas podem representar partes de quantidades. O importante é que o total seja dividido em partes iguais. Isso, gente, é muito importante. O total deve ser dividido em partes iguais, como se fosse uma divisão sem resto. Tem que dar uma divisão exata. Observe a sala de aula de João. É possível dividi-la em 5 partes contendo exatamente a mesma quantidade de mesas. Vamos observar na segunda figura. Então, aí a gente vê a sala dividido em 5 partes e observe que em cada fila, em cada parte, nós temos 4 mesas. Podemos dizer que 1/5 da sala é composta de 4 mesas. Usando esse mesmo raciocínio, pinte 1/4 das mesas da sala de João. Então, gente, se é 1/4 das mesas, vamos lá dividir em 4 partes. 1, 2, 3 e 4. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4. 4 partes igual. Nós vamos pintar, ou seja, uma parte das 4. Então, nós vamos pintar uma fileira de mesinhas, certo? 1/4. Se você tiver lápis de cor, pinte com lápis de colorir. Se você não tiver, pinte com lápis que você escreve. Não tem problema nenhum. O importante é que você pinte corretamente. Na letra B, uma metade das mesas da sala de João. Então, a gente vai pintar agora a metade. Se for a metade, a gente vai dividir em 2. Então, em 2 partes iguais. E aí, eu consigo dividir aqui. Tá? Uma metade. E aí, você pinta também no seu livro, pinta direitinho, tá, gente? Não pinta assim que nem eu tô pintando aqui, não. Na página 115, nós podemos ver a quarta questão. Nos conjuntos a seguir, pinte as partes indicadas
Depois, escreva as frações correspondentes à quantidade de objetos pintados em cada caso. Então, aí nós podemos ver 1/3 dos lápis. Antes de tudo, vamos contar quantos lápis nós temos. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em cada uma nós temos 6. Então, 6 mais 6, 12. 12 mais 12, 24. Então, nós temos 24 lápis. Eu vou pintar 1/3. Então, eu tenho que dividir esse número em 3. Quanto vai dar 24 dividido por 3? Então, gente, nós vamos pintar 8 lápis. Vamos lá contar e pintar. Aqui eu já sei que tem 6, 7, 8. Então, eu vou pintar 8 lápis. Vamos ver se sobrou aí mais 2 quantidades de 8. Então, vamos lá contar. 1, 2, 3, 4 aqui. 5, 6, 7, 8. Muito bem, vamos ver se dá mais 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, está certo. Agora, a gente vai colocar... Depois que você pintar, você coloca aqui a fração. 8 sobre 24, que é o total de lápis, e 8 a parte que corresponde a 1/3 da quantidade de lápis. Na letra B, nós vamos pintar 1/4 dos bombons. Antes de tudo, a gente vai contar quantos bombons tem. Vamos lá? 4, 8, 8 mais 8, 16. Aqui temos mais 8, 24. Eu posso dividi-la exatamente assim. Parte, 2, 3 e 4. Dividido em 4 partes. Então, eu vou pintar 1/4. Então, eu vou pintar somente essa parte aqui de cima. Aí, você vai pintar direitinho aí no seu livro, tá certo? Não vai pintar assim bagunçado que eu tô pintando aqui, não. 3. E a parte total, nós já vimos que é 24. Vamos aí para a letra E. Na letra C, nós vamos pintar 1/5 de moedas. Que a gente já vê que vem 5 fileiras. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, contando de cima para baixo. Então, a gente já pode dividir aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. E a gente vai pintar apenas 1/5. Quantas a gente pintou, gente? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5. Quanto tem no total? Vamos lá. 5, 10. 5, 10, 15, 20, 25. Então, 25. Vamos agora aí para a próxima página 116, a quinta questão. Utilize os desenhos para resolver as situações a seguir. Uma barra de chocolate será dividida igualmente entre 3 pessoas. Que fração desse chocolate cada um ganhará? Se são 3 pessoas, né, gente? Cada um vai ganhar 1/3. Então, você vai pintar um quadrinho e vai colocar aqui a fração. 1/3. Vamos lá para a letra B. Um bolo será dividido em 4 pedaços do mesmo tamanho. 3 pedaços corresponde a que fração do bolo? Então, vamos imaginar que aqui é o bolo e ele foi dividido em 4 partes iguais. E eu vou estar considerando aqui 3 pedaços, o que corresponde a 3/4. E aí, a fração. Vamos agora para a letra C. Uma coleção de 20 figurinhas deve ser dividida entre 4 amigos. Se todos ganharem a mesma quantidade de figurinhas... Então, aqui, gente, nós vamos dividir em 4 partes iguais. 1, 2, 3 e 4. Cada uma dessas 4 partes, nós temos 5. Então, nós vamos pintar aqui, ó, uma das partes que tem exatamente 5. E a fração que eu tenho aqui, tanto pode ser 1/4, porque eu tenho 1/3 de 4 partes,
ou 5 de 20. Porque eu tenho 20 unidades e eu tirei 5 unidades, tá certo, gente? Então, tanto pode ser 1 sobre 4 como 5 sobre 20. Agora, vamos aí para a letra D. O painel da sala de aula será dividido em partes iguais para colar os trabalhos de 5 grupos de alunos. Quando todos os grupos tiverem colado seus trabalhos, que fração do painel estará preenchida? Então, se são 5 grupos, o painel está dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5. Então, você já tem dividido em 5. E são 5 grupos, quando todos estiverem colados, ele estará todo preenchido, ó, todinho preenchido. Então, nós vamos ter a fração de 5 quintos, certo? Na letra E, uma caixa com 24 bombons será repartida entre 8 pessoas de uma família. Se todos devem ganhar a mesma quantidade de bombons, que fração da caixa corresponde ao que cada pessoa deve receber? Então, gente, é simples. A gente já pode aqui, ó, ver que nós temos 8 filas. Vamos aqui observar. 8 filinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu já sei que a divisão já está feita aqui em cada fila. Cada uma das pessoas vão receber 3 bombons. Então, eu tenho a fração 3 sobre 24 ou 1 sobre 8. 3 porque eu tenho 3 partes de 24 no total. Aqui nós temos 24 bombons. Ou então, nós temos aí uma divisão dessa caixa em 8 partes e cada um vai ficar com uma parte da divisão de 8. É isso aí, gente. Vamos ficando por aqui por hoje. Nossa aula de matemática se encerra. Desde já eu desejo a vocês uma excelente semana. Eu vou deixar a agenda aqui com a anotação para vocês do que vocês devem realizar aí depois da nossa aula, tá certo? Então é isso, gente. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.